Seja f a função que associa a cada número real x o menor dos números x mais 3 e menos x mais 5. Assim, o valor máximo de f de x é quanto? Vamos introduzir uma pequena notação aqui. É muito comum no ensino superior, mas não se preocupe, é bem simples de entender. Olha só. F de x, a nossa função, a gente vai escrever isso como o mínimo, e a gente coloca os colchetes entre x mais 3 e 5 menos x. É isso que a gente escreve, tá bom? Um exemplo do cálculo que a gente pode fazer com essa função. Imagine que você queira f de 0. Bom, o que é o f de 0? Tudo que é x vira 0. Então, é o mínimo entre x mais 3. Então, é 0 mais 3 e 5 menos 0. Tá certo? E aí, a gente calcula isso aqui, é o mínimo entre 3 mais 0, que é 3, e 5 menos 0, que é 5. Ou seja, quem que é o menor dos números aqui? É o 3. Portanto, a gente tem 3. O que a gente concluiu? F de 0 é 3, tá bom? Então, é assim que funciona a função mínimo. Agora, para resolver o exercício, eu vou também esboçar os gráficos tanto dessa função, que eu vou chamar aqui de g de x, quanto dessa função, que eu vou chamar de h de x. Então, vamos lá. Para a gente esboçar o gráfico da g de x, que é x mais 3, eu vou pegar dois pontos quaisquer. O primeiro ponto vai ser x igual a 0, portanto, x de 0 é 0 mais 3, que é 3. Qual que é esse ponto? A gente pode esboçar aqui. A gente pode esboçar esse ponto dessa maneira. Então, a gente tem aqui 0 e 3, tá bom? Esse aqui é o eixo das ordenadas e esse aqui é o eixo x. Agora, se você fizer x igual a menos 3, por exemplo, o g de menos 3 é menos 3 mais 3, que é 0. Portanto, o nosso outro ponto é menos 3 e 0. Pode estar aqui. Menos 3 e 0. Desse modo, eu tenho o esboço dessa função g de x. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a nossa função h de x, que é a outra, né? Lembrando, h de x, a gente sabe que é 5 menos x. Bom, se eu pegar x igual a 0, eu vou ter h de 0, que é 5 menos 0. Isso aqui dá 5. Se eu pegar x igual a 5, eu vou ter h de 5, que é 5 menos 5. Isso aqui dá 0. Quais são os pontos? Bom, posso dizer que o primeiro ponto está aqui. Então, ele é o 5 e o 0. E o segundo ponto está aqui. Ele é o 0 e o 5. E a gente tem o esboço dessa função. Agora eu faço o seguinte, eu ponho os dois gráficos no mesmo plano, ok? E vou observar o seguinte, eu estou procurando a f de x. Agora o gráfico da f de x. Veja, aqui é o eixo x. Aqui é o menos infinito, né? A gente corre para cá, menos infinito, e para cá a gente corre no mais infinito. E se a gente estiver percorrendo essa região, por exemplo, do plano cartesiano, aqui em particular do eixo das abscissas, qual vai ser a f de x? Bom, se eu pegar esse ponto, por exemplo, e vier aqui na nossa g de x, que é essa reta vermelha, aqui eu vou ter a g, certo? E lá em cima, se a gente prolongar mais um pouquinho, eu vou ter o h aqui. O que acontece? Quem tem o maior valor de ordenada? O h ou o g? É claro que é o h. Portanto, nesse trecho aqui, para todo x que eu pegar aqui, o g de x é menor ou igual ao h de x. Então, a f, que é a mínima, ela só pode ser a g de x neste trecho. E até onde vai essa desigualdade entre g de x e h de x? Vai até esse ponto de interseção entre as retas. Você concorda que esse ponto de interseção apresenta g e h com os mesmos valores? E que ponto é esse? Vamos nos perguntar. Bom, esse ponto P, para descobrir esse ponto, eu igualo uma função com a outra. Então, eu tenho h de P igual a g de P. Bom, h de P a gente sabe que é 5 menos P e g de P é P mais 3. Então, olha só, passa tudo que é P para o lado esquerdo, fica com menos 2P. Do outro lado fica 2, então P só pode ser igual a 1. Ou seja, esse ponto aqui é o x igual a 1, ou P igual a 1. E o que acontece? Se o x
vier de menos infinito a 1, a f vai ser o valor mínimo. Portanto, ela só pode ser a reta vermelha. No entanto, quando você passar do 1 e for para o lado direito, ou seja, para o mais infinito, o menor valor sempre vai ser h, nunca a g. Então, a gente vai ter o valor de f sendo os caras em cima da reta verde. Então, eu vou escrever aqui, ó, f de x, que é o mínimo, pode ser reescrita da seguinte forma. Ela vai ser a g de x, enquanto a gente tiver x pertencente ao intervalo aberto menos infinito e fechado em 1, e ela vai ser h de x quando x pertencer ao intervalo aberto 1 e aberto em mais infinito, certo? E aí eu me pergunto, qual que é o ponto máximo que ela consegue apresentar? É óbvio que esse ponto máximo está aqui, porque, olha só, vou apagar um pouco para você observar. Quem que seria, né, o gráfico da função f nesse plano aqui? Bom, o gráfico ele vai ser exatamente o que eu estou pintando em azul. Então, vai ser isso aqui, ó. Essa reta aqui, até esse ponto, e aí ele continua aqui embaixo. Então, esse é o gráfico, o esboço do gráfico da função f de x. E você nota que aqui ele está indo para menos infinito. E aqui também está indo para menos infinito. Ou seja, o ponto de máximo está aqui. E esse ponto de máximo, a gente descobriu, é o x igual a 1. Só que a gente quer o valor máximo da função naquele ponto. Ou seja, a gente quer o f de 1. E isso aqui é o mesmo que g de 1, né? De acordo com a regrinha que a gente acabou de ver aqui. E quanto que é g de 1? G de 1 nada mais é aqui. 1 mais 3, que dá 4. Então, eu descobri que o ponto máximo que a função atinge, o valor máximo que ela atinge, é igual a 4. Onde está a nossa resposta? A nossa resposta está na alternativa C. Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!